dia a todos. Dia aí tão maravilhoso, né? Não existe nenhuma nuvens no céu. Aí estava lembrando Salmo de Missama, que fala sobre céu do coração, né? Interessante, né? A gente olha céu, não tem nuvens, límpido, né? Sol brilhando, né? Mas quando a gente vê dentro do nosso coração, tem outro céu, né? Muitas vezes ainda tem nuvens provenientes do mágoas, né? Insatisfação. Quer dizer, através do pensamento negativo, ou seja, sonho negativo, a gente acaba criando nuvens no nosso céu do coração, né? A gente imagina, né? Se tivesse este sol que está brilhando fora, mundo fora, se tivesse dentro do coração, como assim, sem nenhum pingo de nuvens, sol interior brilhando, clareando dentro do nosso coração, seria maravilhoso, né? Portanto, eu acho que a gente tem que fazer esforço, purificar, limpar todas as coisas que estão dentro do nosso coração, atingir este estado, né? Para receber realmente mais luz de Deus, né? Esse eu acho que esforço da nossa parte, né? Esse é o salmo de hoje. Falando muito, força extraordinária, invisível. Invisível porque a gente é cego, né? Se tivesse aberto nossos olhos, como o pessoal fala, terceiro olhos, né? Olhos espirituais, poderia enxergar, ficaria visível, não é nada invisível, né? Aqui me estão falando para pessoa em geral, né? Pessoa que não tem visão nenhuma, só enxerga as coisas visíveis, materiais, né? Tocáveis, né? Mas nada do mundo invisível, nada da força invisível, né? Portanto, o objetivo da fé, eu acho que o sabor da fé, principalmente existe que a gente consegue visualizar, mesmo sendo pouco, onde existe luz de Deus, né? Força invisível, né? Invisível tornar-se visível. Esse eu acho que é a elevação espiritual de cada um de nós. Se não evolui espiritualmente, mundo invisível permanece invisível, né? Mas, dependendo do nosso esforço, nosso aprimoramento, começa a ficar visível, né? Mundo que está oculto, mundo que está atrás do mundo material. Está escondido, né? Então tem que fazer esforço para atingir nessa dimensão. Porque conforme tocando este mundo invisível,
Aí começa a sentir no nosso coração realmente amor de Deus, né? Grandiosidade de Deus, poder absoluto de Deus. E surge então, eu acho que sabor da fé. Né? Sabor que não pode, não consegue substituir com os outros sabores que a gente aprecia no sentido material, né? Muito mais profundo, muito mais precioso, né? Que na verdade não tem comparação. Sente tão feliz, né? Tão alegre quando a gente toca uma vez, né? Portanto, quando surge alguma tristeza, solidão, insatisfação dentro da gente, a gente tem que ter consciência, né? Alguma coisa está errada. Ainda tem muitas nuvens no espaço, né? Espaço dentro do nosso coração. Então, para eliminar isso, como se fosse queimado através da luz de Deus, através do caso, né? Eliminar para fora, tornar, mesmo sendo pouco, cada vez para possuir, conseguir estado do coração mais puro, né? Mais límpido, como o céu de hoje, né? Eu acho que isso que é importante. Porque tendo céu límpido dentro do nosso coração, só brilha, né? Amor manifesta intensamente, qualquer coisa, pequenas coisas, ou seja, mundo do fenômeno, mundo exterior, afeta muito pouco. Mas quando a gente não tem esta céu bem firme, interior de cada um de nós, qualquer coisa abala nosso interior. Fica chateado, fica triste, né? Desamparado, né? Sente muito tristeza, né? Solidão, e acaba entrando no estado de depressão. Porque perdeu o sol, né? Perdeu o sol. Talvez não é que perdeu, é encoberto, né? Sol brilha, mas nuvens cobriu em cima do nosso sol interior. Né? Então essa aí, eu acho que consciência de cada um de nós, exame, olhando, em vez de olhar fora, tem que olhar dentro, né? Perguntando sempre, né? Por que eu estou tão triste? Por que tão sente só, né? Sente infeliz, tristeza, sempre examinando, né? E descartando, tirando fora disso aí. Né? Para isso, precisa receber luz de Deus. Realmente, a luz é muito grande. Cada dia está aumentando mais. Uma coisa surpreendente, né? E através da luz, a gente mudando a consciência. O que nunca sentia, o que nunca percebia, começando a perceber, passo a passo. É como se fosse desvendando o mistério, né? Mistério da criação de Deus. Então isso é um prazer muito grande. Né? Isso traz alegria muito grande para a nossa vida. Né? Mas se não cuidar, a gente se perde. Porque o mundo fala muito alto, o mundo grita, né? É difícil você passar tudo isso, fechando olhos, fechando ouvidos, né? Fechando a boca, né? É quase impossível. Entra dentro da gente. Né? Então, mesmo que entra, através da reflexão, através da oração, para manter sempre paz interior,
tranquilidade interior, para realmente receber a luz de Deus, né? Quando a gente está muito aflito, muito preocupado, a luz de Deus não chega dentro do coração. É impossível, né? Porque Deus espera para que a pessoa fique calmo, fique tranquilo. Aí sim, aí vem, aí dá para receber. Portanto, gente que cria condição, né? Então, isso aí depende do esforço de cada um de nós. Acho que esse é o maior aprimoramento espiritual, né? Mas, graças a Deus, né, a luz está aumentando, ficando mais fácil. Coisa que nunca conseguiu passado na era da noite. Agora é possível, né? E ficando tão fácil, né? Facilitando muito. Quer dizer, a gente não pode pensar que é impossível fazer isso. É possível para todo mundo, né? Todo mundo é possível. Mesmo hoje, celebrando culto especial para nossos ancestrais, antepassados, o que vem na ideia, o que vem na cabeça, já está na posição bastante privilegiado. Está bom. Já trabalhando de lado de Deus, né? Chegando já nível de anjinho, né? Está no reino de Deus e auxiliando para a gente, trabalhando intensamente no mundo divino. Entendeu? Isso que é a ideia. Aquela ideia que nossos antepassados estão sofrendo, e esse sofrimento está passando para a gente, isso que esse é grande engano. É pelo contrário. A alegria dos nossos ancestrais, antepassados, ou até nossos protetores, né? Que a gente sente intensamente. Aquela alegria, a felicidade deles, né? Lamentando, na verdade, como é que a gente não percebe. A gente está tentando comunicar, tentando avisar, né? Tentando mostrar, né, a situação deles, que está no mundo divino, né? Para que descendente também evolui rapidamente, eleva rapidamente sua alma, posição mais elevada, né? Posição do Yuko, e espiritualmente, materialmente, para a gente tornar realmente como instrumento de Deus. Porque se não ter certas alturas espiritual, é impossível servir como instrumento de Deus, né? Mesmo que Deus queira usar nosso espírito, nosso corpo, é impossível. Porque mesmo que Deus manda, a gente faz tudo o contrário. Não percebe corretamente a vontade de Deus, né? Portanto, esse pensamento, nosso sonho, né? Evoluir cada vez mais. Ontem na aula estava falando. Deus escreveu o livro. Título seria Construção do Reino de Deus aqui na Terra. Uma coisa inédita, uma coisa grandiosa. Nossa ideia não alcança, nossa inteligência não alcança. Mas aí, passando capítulos, né? Lendo de começo, final do capítulo seria isso, né? Construção do reino de Deus aqui na Terra. Escrito por Deus, detalhadamente, tudo planejado, que isso não vai ter erro, né? Não tem falha. Exatamente como está, vai acontecer. Eu estava contando uma coisa interessante. Parece, a gente tem ideia, que é difícil a gente transcender o tempo, né? Então, isso aí parece
futuro bem longe que vai acontecer. Coisa do futuro, né? Mas, na verdade, olhando no ponto de vista, você transcendendo questão de tempo, isso é coisa do passado, na verdade. Já foi consumado, já foi acontecido, já foi, né? Esse final, né? Então a gente também tem que ler pouco de livro, atrás para frente, né? Isso seria verdade. Porque mesmo livro, quando tem curiosidade, olhando no meio, querendo ver, né, como é que vai ser o futuro, né? Final da história. Aí você olha a última página, não olha? É a mesma coisa. A gente tem que visualizar o final do livro de cada um de nós. Destino, né? Uma coisa maravilhosa que está aguardando. Isso é marcado por Deus, né? Então, ficar bem firme, entendeu? Fixar esta imagem, né? E para direcionar para isso. E andando passo a passo, né? Aí estava falando, mesmo criança, para nascer da mãe, fica 9 meses dentro da barriga, não é? Então as coisas para nascer demora muito. Tem que curtir dentro do nosso coração, nossa cabeça, né? A pessoa não tem isso aí, não tem objetivo. Tem um objetivo bem claro, mostrado por Deus, que para ser feliz, mundo que não existe doença, miséria, conflito, né? Mundo da verdade, virtude, beleza, quer dizer, reino de Deus aqui na terra, né? Visualizá-lo bem firme e passo a passo a gente vai chegar a isso. Ou seja, o que tem vai concretizar, né? Porque tem que ler pouco do última página, cada um de nós, né? Parece que a gente está no meio do caminho, mas se perder, perde tudo, entendeu? Isso tem que estar bem firme. Eu vou servir como instrumento, obra de Deus, né? E fazer o máximo possível, e através desta prática, desse cumprimento da nossa missão, a gente só assim tornaria feliz, sentiria alegria. A gente não sente alegria. Sente alegria, mas muito momentâneo, né? Coisa que desaparece rápido, né? Tendo coisas boas, quando você satisfaz apetites, né, desejos, é gostoso no momento, mas não dura, muito rápido, desaparece. Tem que procurar outra vez, né? Tem que repetir, né? Mas coisa que a gente alcança através do aprimoramento da nossa alma, o que nossa alma alcançou, né? Isso é uma coisa eterna, né? Duradoura. Aquele sabor, aquele gosto que está bem no fundo da alma, permanece muito tempo, muito tempo. Uma coisa muito interessante. Isso surge porque você fez alguma coisa de acordo com a vontade de Deus. Fez para satisfazer o amor de Deus, né? A vontade de Deus, né? Conseguiu alguma coisa. Isso é muito importante, né? Mais do que qualquer outra coisa, né? Portanto, mesmo Joré, ministrando Joré, maneira mais concentrada, né?
maneira mais belo, né? Bonito. Acho que isso é importante. Como tem no ensinamento de hoje, né? Mesmo fala. Apareceu duas coisas. Espiritualmente apareceu Joré, espírito do fogo, para queimar máculas da humanidade. Outra parte material apareceu bomba atômica, energia nuclear, para queimar mácula da parte material, ou seja, destruição, né? Duas coisas apareceram no mesmo tempo, é mistério, né, de Deus, né? A gente sabe, a gente recebeu essa luz, tem permissão para ministrar Joré, né? Então, sabendo disso, né, esse grande privilégio, levá-lo um pouco mais sério, né, de maneira mais séria, para até a gente sentir realmente essa radiação está feito através do mundo de vocês. Entendeu? Quando vocês ministram Joré, ter consciência disso, sentir claramente, né, torná-lo visível, torná-lo invisível, torná-lo visível, né? Porque isso é através do efeito, através da prova. Portanto, Joré é uma coisa muito séria. Sabendo que queimando impureza do espiritual e material, né? Outro dia apareceu uma pessoa que tem problema no coluna, né? Estava falando, isso é por causa do rins. Rins que não funciona, não filtra sangue. Né? Então, acaba acumulando toxina úrica em volta do rins, ou seja, dentro do rins, e a pessoa usa muito a cabeça. Então, essa toxina úrica subindo para a direção do cérebro. Então, meio do caminho, solidificando no meio do coluna e surgindo problema, né? Então, interessante, uma coisa muito diferente do que a gente pensa. Por exemplo, assim, rins, filtros de rins entupido, suponhamos assim. Dizem que cada rins tem 1 milhão de filtros, né? Muito filtro, né? Mas se está entupido, pela força da ciência, da medicina, não tem como desentupir, não tem força. Né? Quando entupe, se deixar, começa a apodrecer rins. Então, o que pode fazer pela medicina? Só tirar. Operar, retirar rins e transplantar outro rins, né? O único jeito. Você se imagina, não tem forma de jeito nenhum para limpar a impureza que entupiu o filtro do rins. Mas a Joré é capaz. Isso é interessante. Não precisa tirar o rins. Rins, na verdade, é perfeito. O que está atrapalhando impureza que entupiu. Né? Só tirando impureza, aí volta sangue. Né? Essa é a força do Joré. Né? Então, essas pessoas, quando começam a receber Joré, começam a ter urina bem forte, bem fedido, né? Limpando, né? Limpando. Aí volta normal. Normal. Isso é 100%. Qualquer pessoa. Eu tive caso que o médico já estava marcado a operação. Falava que melhor tirar, porque está quase apodrecendo. Está marcado a operação. Mas aí veio conhecer o Joré, começou a receber Joré, né? E já orando, como é que vai ficar, né? E não demorou muito tempo, não. Eu acho que 3, 4 meses, eu acho. Já começando a sentir melhor, né? Quando fez o exame, rins estava funcionando 100%.
estava saudável, como se fosse novo rim que recebeu. Né? Então, este Joré, esse aí espírito do fogo, porque só queima o que não presta. O que é bom permanece, óbvio, né? Portanto, não precisa tirar. Entende? Então, essas coisas maravilhosas, né? Você está adquirindo através da prática do Joré, através da arte de Joré, cada vez ficando mais convicto, né? Resolver problemas através do Joré. Mesmo sendo problema física e problema espiritual, né? Por isso, de vez em quando, lembrar isso, né? Está irradiando muita luz. Até que bem que não enxerga, pensa bem, se enxergar, como é que vai ficar? Dá medo, né? Por isso também não enxerga. Né? Mesmo Deus, né? Se enxerga, como é que fica, né? Na época do Moisés falava, se você enxerga uma vez Deus, você é destinado para morte. Então a pessoa tinha muito medo de enxergar. Mesmo eu acho que luz de Deus. É bom que não enxerga. Né? Aí fica muito assustado. Entendeu? Cria mais medo. Graças a Deus não enxerga, né? Mas tem que saber que está irradiando. Isso que é importante, né? Então, não tem nem tempo para conversar, não tem nem tempo para dormir, horário de lado. Né? Concentração. A única coisa que a gente pode fazer é isso aí, né? Tirando toda a força. Tirando toda a força significa, não é que gente que estava dentro. A gente emprestou apenas corpo, espiritual, material, para Deus, Deus que estava dentro. A gente não faz nada. Né? Mas concentração é nossa parte, nossa tarefa. Entendeu? Ficar bem firme, concentra, né? E ministrar de Joré. Né? Então, fazendo isso, esse esforço, não tem como desviar. Impossível. Impossível você falar, conversar. Porque conversa desvia. Tira concentração. Portanto, isso é treinamento, né? Exercício, né? Espiritual, né? Como concentrar. Nossa cabeça é difícil concentrar. Né? Então, mesmo pouco tempo tem que fazer. Por isso a missão falava, se você ministra de Joré, querer ministrar de Joré, 1 hora, para no meio. Preferível parar no meio. 30 minutos, ministra de Joré, para pouco. Toma chá, café, depois faz. Porque se você continua 1 hora, não concentra, difícil concentrar. Né? Então, quando tem dificuldade de concentrar, para, 5 minutos está bom, 10 minutos está bom. Depois para, faz o que tem na cabeça, depois ministrar de Joré. Mais concentrado, né? Mas que assim, cada vez a gente poderíamos ministrar luz com mais intensidade. Isso beneficiaria toda a pessoa, né? Ajudaria todo mundo. Né? Por isso, aprimoramento de Joré. Cada vez que faz, cada vez que é pouco melhor. Hoje, ministro de Joré. Mas amanhã vai ser pouco melhor. Depois da manhã, ainda melhor. Né? Esse eu acho que é importante. Obrigado.